Boa noite, irmãos. É bom poder estar na igreja, é bom poder estarmos nestes momentos de louvor e adoração ao nosso Deus, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu desejo que o Espírito Santo do Senhor esteja em cada coração, que ao meditarmos na palavra do Senhor, nós possamos ver o que ela pode estar falando ao nosso coração. Eu escolhi um tema simples, um tema tão fácil, tão óbvio, mas primeiro vamos ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Numa versão mais contemporânea, diz assim: tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e para o teu agrado são e foram criadas. Vamos orar. Pai Santo, estamos diante da tua presença, nesta casa de oração. Queremos, Senhor, louvar e engrandecer o teu santo nome, porque tu és santo, tu és digno, e nós te adoramos, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na introdução, você sabia para que você foi criado? Você sabe por que você nasceu? Você sabe por que você foi criado por Deus? E a resposta é óbvia. Você foi criado para agradar a Deus. Você foi criado para alegrar o coração de Deus. O salmista, ele diz o seguinte no Salmo 144, versículo 4: o Senhor agrada-se do seu povo. Então você está aqui não é por um mero acaso, não é por um acidente. Você está aqui porque você foi criado por Deus e para a glória de Deus, para agradar a Deus, para alegrar o coração de Deus. Imagine, vamos pensar, no dia que você nasceu, no dia que você estava nascendo, Deus estava lá, como testemunha, invisível do seu nascimento. Ele estava sorrindo no dia em que você nasceu, no dia em que você veio ao mundo. Ele planejou a sua chegada aqui.
Uma coisa é fato: Deus não precisava criar você, mas Ele o criou para a sua própria satisfação. Você existe para a sua glória e para os propósitos e a alegria de Deus. Você é tão valioso para Deus que Ele enviou o seu Filho único para morrer na cruz por mim e por você. Porque Ele deseja, é vontade dEle, que você passe toda a eternidade do lado dEle. Veja o que está escrito sobre isto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, na qual nos deu gratuitamente no amado, isto é, em Jesus Cristo. Deus quer que você aprecie a vida. Deus não quer que você desperdice a sua vida, mas que você aprecie ela, porque ela é um dom de Deus. Foi Deus que te trouxe a este mundo. E a vida que agrada a Deus, com certeza, é bem melhor. É bem melhor do que essa vida que é vivida no mundo, aonde as pessoas sofrem as mais diversas pressões da sociedade, pressões das tradições, pressões das religiões e assim por diante. Dar prazer a Deus significa adorar. Às vezes, nós entramos no templo, nós entramos na igreja, a estrutura, e nós perdemos o foco do objetivo pelo qual estamos aqui. Nós nos entretemos, às vezes, com outras coisas, menos com a adoração e o alegrar o coração de Deus. Perdemos a oportunidade de intimidade com Deus, de estar com Deus, mesmo que seja 1h30, mas é um momento onde o nosso coração deve estar voltados para Deus. As outras coisas são secundárias. Deus tem que tomar o primeiro lugar na nossa vida. Toda atitude que venha agradar a Deus é adoração. Por isso, tudo que você faz que desagrada a Deus é pecado. Porque você não está agradando a Deus. Se eu pegar o celular aqui, irmãos, e ficar mexendo nele,
aonde eu estou agradando a Deus? Esse momento foi tirado, foi separado, foi escolhido para que nós vivamos na presença de Deus. Às vezes nos queixamos que as coisas não dão certo em nossas vidas. Mas será que nós estamos vivendo para agradar a Deus? Irmãos, eu ainda estou na introdução, tá? Irmãos, não se assustem, antes da meia-noite com certeza eu termino. Salmo 147, versículo 11, diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Deus é leal conosco. Por quê? Nós não podemos ser leais com Deus. Aqui, quando eu falo em lealdade, eu não estou falando em perfeição, porque somos imperfeitos. Mas aquilo que podemos fazer, sejamos leais a Deus. Deus está à sua procura. Nós cantamos um louvor, um cântico, e que expressa a verdadeira adoração. O fato de nós estarmos aqui, e não somente aqui, mas também fora daqui. Evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Disse Jesus: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí nós poderíamos discorrer sobre o que agrada a Deus, ou o que é adoração. Mas eu posso dizer que adoração é um estilo de vida. Um estilo de vida pautada na palavra de Deus. Um estilo de vida que agrade ao Senhor. Você está aqui hoje, não é por acaso, você está aqui para agradar a Deus e não a si mesmo. Às vezes eu escuto uma frase e eu não concordo com esta frase. Eu vou à igreja assistir o culto. Não. Você não é, eu não sou um assistente de culto. Eu sou um prestador de culto a Deus. Eu sou um adorador de Deus. É isso que eu sou. E é isso que eu tenho que colocar no meu coração, que eu tenho que colocar na minha mente.
eu venho para adorar a Deus. Por quê? Porque tu és digno, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O coração de Deus não é tocado por tradição, ou mera religião, ou mero estilo, ou mera performance. Ele é tocado sim pelo amor, pela devoção, pela fé, pela adoração. Deus não está impressionado com a sua religião, ou porque você é uma boa pessoa. Não. Deus quer um relacionamento próximo contigo. E aí entra, Silvia, a espiritualidade. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer falar conosco. E nós queremos ouvir a Deus. Nós queremos ouvir a Deus. Será que as coisas que mais chamam sua atenção são realmente as coisas que agradam o coração de Deus? Ou será que, como a maioria das pessoas, não estamos nem aí para com Deus? É uma reflexão que temos que fazer. Eu gostaria de passar essa mensagem em 3 pontos. O primeiro ponto: você agrada o coração de Deus se você amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos a tendência de fazermos o seguinte: nós amamos todas as coisas e o que sobra para Deus. Não, Deus quer ter prioridade na nossa vida, na nossa existência. O mundo aí fora não nos ensina a amar a Deus, muito pelo contrário. O mundo aí fora, se possível, nos leva para longe de Deus. Mas graças a Deus que Ele nos deu a sua palavra. E a sua palavra, sim, nos ensina a amar a Deus. Como diz Mateus, evangelho escrito por Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. É assim que nós precisamos, aqui e fora daqui, amarmos a Deus. Estar diariamente, a cada momento, conectados com Deus. É uma palavra muito usada hoje, né?
precisamos estar conectados com Deus. Eu vou pegar uma história da Bíblia, que é a história de Noé. Está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ali no capítulo 6. Noé era uma pessoa que agradava a Deus. Sobre toda a face da terra, ele foi o único a agradar a Deus. Nós contamos isso para as crianças. Nós ensinamos isso aos adultos. Isto é tudo que Deus deseja de você. Que você o ame, que você o agrade, assim como Noé o fez. Tanto é que ele faz parte dos heróis da fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Que você tenha Deus acima de tudo e queira construir com Ele um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo. Diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 6, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé agradava a Deus, pela forma como ele vivia, pelo seu estilo de vida. Chegou ao ponto que ele agradava a Deus. Ele procurava agradar a Deus acima de tudo. Ele amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo. Durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus diariamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Ele. Deus, meus amados, não quer sacrifícios, Ele quer o seu amor. Ele quer a sua companhia. Ele quer que você o conheça mais intimamente. Porque Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. O segundo ponto: você agrada o coração de Deus se você confiar em Deus plenamente. Noé confiou em Deus mesmo quando isso não fazia sentido. Olha o que diz mais uma vez, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ora, não tem lógica. Você vai construir um barco enorme. Você nunca viu cair uma gota d'água. Nunca havia chovido. Mas Noé, pela fé, ele ouviu o chamado de Deus,
ele obedeceu a Deus, ele andou com Deus. Pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que ele não podia ver. Deus fala para ele: eu vou mandar o dilúvio. Já imaginou, você olha assim, você não vê uma nuvenzinha. Mas pela fé, essa é a vontade do meu Deus, então eu vou agir de forma a agradar o meu Deus. Ele foi alertado de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Imaginem a cena. Um dia Deus chega para Noé e diz: Noé, estou decepcionado com todos os habitantes, com todos os homens da terra. Eu vou inundar o mundo todo. Aqui nós não vamos entrar no mérito da questão, Deus pode ficar decepcionado, Deus não pode ficar decepcionado, tá? Mas para nossa compreensão, para que nós tivéssemos capacidade de entender que Deus iria fazer alguma coisa, e o motivo dele fazer essa coisa, essa palavra, ele estava decepcionado. E você, Noé, é a única pessoa que procura me agradar. Quero começar tudo de novo com sua família. Construa um barco gigantesco e coloque a sua família, animais domésticos e 2 animais de cada espécie. Noé nunca tinha visto chuva, muito menos uma inundação. Não havia qualquer oceano por perto. E mesmo que construísse um navio, uma embarcação enorme, como ele a colocaria na água? Outra coisa, Noé, ele não era especialista em zoologia. Ele não entendia de animais. Imagine todos os animais vindo para ele cuidar. Como reuniria tantos animais e colocaria macho e fêmea dentro da arca? Diante disso tudo, o que fez Noé? Senhor, manda outro. Senhor, o barco que o Senhor está pedindo é muito grande. Eu vou levar, no mínimo, uma centena de anos para construí-lo. Eu não tenho mão de obra, Senhor. Foi isso que Noé fez? Não. Noé simplesmente obedeceu. Noé obedeceu ao Senhor. Não reclamou, nem pediu desculpas. Ele simplesmente confiou em Deus. Por isso nós também, além de amar Deus sobre todas as coisas, devemos confiar em Deus plenamente. Diz a palavra de Deus, no Salmo 147, versículo 11: o Senhor se agrada dos que o temem,
dos que colocam sua esperança no seu amor leal. A Bíblia diz que Noé levou 120 anos para construir a arca. Imaginem, não é uma semana, não é um ano, 120 anos. Imagino os dias desanimadores que ele enfrentou, debaixo daquele sol escaldante, e nada de nuvem, nada de chuva. As críticas durante 120 anos, que não faltaram para Noé foram as críticas. Noé foi criticado até o último instante, sem nenhum vento, mostrando que, de repente, nós percebemos um vento, aí nós falamos assim: vai chover. Nem isso Noé tinha para que ele se apoiasse. Todos riam dele. Não imaginou? A pessoa está construindo uma arca num lugar seco, uma arca enorme. Sempre passava um para tirar uma casquinha, Aí, Noé, vai se afogar aí nessa arca. Todos riam dele e o chamavam de louco, porque ninguém via o que ele via, o que ele sabia, e a intimidade que ele tinha com Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Há essa discussão, se foi Paulo que escreveu, se não foi. Risquem o Paulo aí. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é um ato incondicional na caminhada da vida cristã. Noé não construiu qualquer barquinho, qualquer barco velho. Ele fez exatamente como Deus lhe ordenara. Isto está registrado no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Não é à toa que Deus se agradou de Noé. Em quais áreas de nossa vida, da minha vida e da sua vida, precisamos confiar em Deus completamente? Muitas vezes encontramos dificuldades para confiarmos plenamente. Confiar em Deus plenamente é um ato de adoração a Ele. Se Deus dissesse para você: construa um grande barco, você o construiria ou ficaria enrolando e dizendo: tudo bem, eu vou até orar a esse respeito, Eu vou protelar, na verdade.
Não, Noé não questionou, Noé simplesmente obedeceu. E uma coisa que eu penso e que devemos nos lembrar é que toda obediência atrasada é, na verdade, uma desobediência. Deus sabe o momento e a hora que Ele vai falar para você. Faça isso. E você vai saber que é realmente de Deus. Olha, Deus tem me surpreendido. Eu, como os irmãos, passo por dificuldades, passo por necessidades, mas eu oro ao Senhor e digo a Ele o que está afligindo o meu coração. E Deus age, que eu falo comigo mesmo, não é possível que isso aconteceu. Como Deus respondeu, como Deus me ajudou. Deus, às vezes a gente questiona Deus, não que seja errado, tá? Questionar. Abacuque questionou a Deus. Então, o problema não está aí. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que Deus não deve explicações a nós. Ele não deve. Ele explica se Ele quiser e Ele não explica se Ele não quiser. Ele o manda fazer algo, Ele é o Senhor e Ele espera a obediência. E essa obediência não é um peso, muito pelo contrário, é a alegria, é satisfação em Deus. No livro de Salmos, Salmo 100, versículo 2 e 3, diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Às vezes não temos vontade de cantar, mas Deus, Ele quer que quando estivermos na presença dEle, que quando estivermos congregados como igreja, buscando a sua face, prestando a Ele um culto em espírito e em verdade, que nós façamos isso com alegria. Porque sabemos que se fizermos com alegria, nós estaremos agriou, que nos trouxe até este momento.
O terceiro ponto: você agrada o coração de Deus se você louvar a Deus e dar graças continuamente a Ele, porque Ele merece. Eu assistia muito aquele desenho do Leão da Montanha. Aqueles que têm o cabelo um pouquinho branco devem se lembrar, né? O Hard e o Lip, né? O Hard era super otimista. O Hard era o tipo do crente que entrava, digamos assim, é o tipo do crente que entra no templo, entra com entusiasmo, entra com o coração aberto e quer louvar a Deus com alegria, quer louvar a Deus com entusiasmo. Esse é o Lip. O Hard é aquele crente que entra ali naquela porta, quase tropeça, ele entra, já entra reclamando. Ó céus, ó vida, ó miséria. Lipe, não vai dar certo, Lipe. Não. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando a nossa alma está abatida. Mas mesmo assim, nós nos alegramos em louvá-lo, em adorá-lo, em agradá-lo, porque Ele merece. Nos nossos problemas, na nossa vida, Deus vai dar a solução no tempo dele. Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Depois que passou o dilúvio, praticamente durante um ano, chovendo 40 dias e 40 noites, a terra finalmente secou. Aí Noé sai da arca e vai fazer uma dedicação ao Senhor. A primeira atitude dele foi: eu vou agradar a Deus, eu vou adorá-lo, eu vou louvá-lo. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-los como holocausto, queimando-os sobre o altar. Uma pergunta bem básica, bem simples: você gosta de ser elogiado? Eu acredito que todo mundo gosta de ser elogiado, principalmente quando esse elogio é sincero, não é? Tem pessoas, às vezes, que confundem elogio com bajulação. Mas quando a pessoa te elogia com sinceridade, aquilo é ótimo, aquilo é muito bom. Eu gosto, você gosta. Por exemplo, eu vou pegar a Zilda, né? Que está mais... né? Quando alguém chega para a Zilda e fala assim: nossa irmã, você está bem vestida, você está bem bonita.
É um elogio agradável, é um elogio que nos coloca para cima. Esse elogio é muito bom. Deus também gosta de elogio. Deus gosta de ser elogiado. Se nós gostamos, Deus também gosta. Ele gosta de um elogio sincero, uma palavra de gratidão e amor. Deus não é diferente. Nós, nesse sentido, somos parecidos com Ele também. Noé agradou a Deus porque ele fez isto. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar a sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. Agora eu vou trazer mais para cá. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, não oferecemos mais sacrifícios de animais, como era feito no Antigo Testamento, como Noé fez. Em vez, oferecemos sacrifícios de louvor, gratidão e adoração. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. E Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Deus está atento a cada detalhe da nossa vida. Como disse o salmista Davi, no Salmo 69, versículo 30 e 31, Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará o Senhor. Deus ama você, ama a mim. Ele nos criou para o seu prazer e Ele deseja ter um relacionamento de amor comigo e contigo. Acredite, Deus quer isso. Os nossos pais, os pais querem que seus filhos sejam perfeitos. Ou melhor, os pais não querem que seus filhos sejam perfeitos, mas eles querem que seus filhos os amem. Os amem. Deus até poderia colocar para nós sermos perfeitos como Ele é, mas Ele conhece as nossas limitações. Mas Ele quer sim que nós o amemos, que nós tenhamos um espírito grato, um espírito de quem tenha consciência de que eu estou neste mundo, não é por um mero acaso, mas é porque Deus me trouxe aqui, Deus me formou assim, e Deus espera de mim que no mínimo eu seja grato a Ele, que eu coloque na presença dEle a minha gratidão em louvor, em adoração.
para a sua glória. Deus procura pessoas como foi Noé, ainda nesse século 21. Pessoas que lhe agradem, pessoas que lhe deem alegria. E aí vem uma pergunta: você deseja viver para a alegria de Deus? Sua vida se torna uma vida de adoração quando você se rende e se dedica a Jesus Cristo. E para encerrar, eu coloquei na conclusão alguns versículos, não vai aparecer aí na tela. Salmo 34, versículo 1 e 2. Devemos fazer como Davi: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, e a minha alma se alegrará no Senhor. Eu e você devemos fazer tudo para agradar a Deus. E aí se estende muito além das portas da igreja, seja no trabalho, seja no estudar ou na escola, seja no comer ou beber, e até mesmo devemos alegrar a Deus nos nossos momentos de lazer. É possível alegrar a Deus nos nossos momentos de lazer. Os irmãos sabem que eu fui para Florianópolis. E durante dias me assentei em frente ao mar. Eu olhando aquela infinitude de água, as montanhas, as praias, o mar. Eu falava, só tu, Senhor. Só tu pode fazer coisas tão belas, tão grandes, tão maravilhosas. Pastor Elias foi para o Amazonas. As matas. Que maravilha, que beleza, que natureza, os animais, tudo isso é o nosso Deus que fez. E Ele fez para nossa alegria. Nós é que devemos evitar determinados animais, né? Mas, via de regra, foi feito para nossa alegria, né? Como eu disse, até mesmo no lazer, você pode agradar a Deus. Isto eu posso chamar de adoração como estilo de vida. A pergunta é esta: como está a sua vida? Como está o seu caminhar sobre esta terra que Deus te colocou? Porque o nosso lar verdadeiro não é aqui. Nosso lar é na eternidade.
Nosso lar é voltarmos para a casa do Pai, para a casa de Deus. Aqui nós passamos uma temporada nos aperfeiçoando para a nossa morada eterna. E enquanto isso não acontece, façamos de tudo para agradar a Deus, aquele que nos criou. Naturalmente, tudo nos incita a desagradar a Deus, mas não devemos deixar que isso domine os nossos pensamentos, o nosso viver. Os nossos problemas às vezes estão audíveis e visíveis diante de nós, mas apesar deles, devemos adorar, alegrar o coração de Deus. Deus nos chama para agradá-lo em toda situação. Ele está conosco. Não é ele vai estar, ou quem sabe ele estará. Ele está conosco até o fim dos tempos. Ele nos sustenta e jamais vai nos abandonar. Não há situação na terra ou debaixo da terra que possa derrubar as promessas do Senhor para nós. Somos chamados para agradá-lo, para louvá-lo, para adorá-lo, para adorar aquele que é Senhor e soberano de nossas vidas. Porque nós sabemos muito bem que sem fé é impossível agradar a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Você foi criado para agradar a Deus. Por isso, sua vida pode ser muito melhor do que é atualmente. Jesus Cristo deseja o melhor para você. Salmo 95, versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. E primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Ao Rei eterno, único Deus, imortal e invisível, seja a honra e glória para todo o sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.